Bom, saindo daquele assunto bacana, né, que é um passeio para o final de semana, vamos falar da questão de ciúmes e abusos no relacionamento. Verusca, quando a gente fala de ciúme, normalmente já é associado a algo ruim. Sim. Mas sempre tem aquela pessoa que fala, não, eu tenho ciúme porque eu te amo, eu tenho ciúme porque eu quero cuidar. Como é que funciona essa relação aí? E como é que a gente consegue perceber que o ciúme extrapolou? Olha só que bacana, né? A primeira coisa que a gente precisa diferenciar o que é o ciúme doentio, o ciúme patológico, daquele cuidado que a gente tem com quem a gente ama. O ciúme que a gente tem quando a gente ama não traz dor. As pessoas, quando elas sentem dores, elas sentem raiva, ira e querem destruir muitas vezes aqueles que elas dizem que amam, é porque já tem uma dose aí patológica. Então é natural a gente cuidar do outro, a gente ficar cismado com uma coisinha com outra, mas isso não pode ser tão destrutivo a ponto de trazer uma dor tão violenta. Quando a gente fala em ciúme patológico, a gente fala daquela pessoa que é completamente descontrolada de tudo, para tudo. Não é só com marido, esposa, namorado e noiva, é com animal de estimação. Se o amigo chegar e o animal de estimação fizer mais festa para o amigo do que fez, peraí, como é que é isso? É com filho, é com roupa, é com objetos. Então, a pessoa que tem ciúme doentio, ela tem ciúme com tudo. Esse é um diferencial importante. Então, a gente pode, para começar a pontuar, Verusca, assim, ciúmes não necessariamente é algo ruim e ele faz parte do relacionamento. Sim. Nós vamos enfrentar, mas ele tem um limite. Tem um limite. E é nesse limite que a gente tem que ficar atento, então, porque ele pode extrapolar para algo que aí sim vai ser prejudicial. Eu vou até dar um exemplo bem bacana, Zeca, que vocês mostraram, né? Acabaram de mostrar a matéria com a Jéssica. Pensa num evento desse, lotado de gente, muitos configurados de personagens, e de repente a moça ou o rapaz resolve observar um pouco mais, porque você está num evento que propõe isso, uma pessoa que tem um ciúme que extrapola esse limite, vai dizer o que você está olhando. Pensa, estão num evento que instiga a olhar. Exatamente, que tem o estímulo visual. Tem esse estímulo. O que você está olhando? Por que está olhando para aquele personagem? É porque a moça do personagem ou é porque o rapaz do personagem? Quer dizer, a pessoa não consegue se controlar nem mesmo num local onde o estímulo provoca isso, né? Então, nós já vemos, né? Pelo menos eu já vi várias vezes cenas na rua de uma pessoa batendo na outra. O que você estava olhando? Paft. E agride. Então, pessoas que se perdem dentro desse processo. O limite é justamente esse processo agressivo. Se você está com uma pessoa que você diz que ama e você está agredindo, batendo, peraí, tem alguma coisa errada. Essa pessoa pode ter distorções sérias nas suas emoções e está descarregando essas frustrações em cima da pessoa que ela diz que ama. Então é muito importante todo mundo aí ficar atento. Sim, sim, são sinais bem interessantes para a gente ficar ligado para poder perceber essa linha que eu acho que é bem levezinha, bem tênue, que separa o cuidado. Sabe o que me preocupa, Zeca? Quando eu escuto algumas coisas assim, olha, o meu namorado me ama, você acredita que morre de ciúmes de mim? Cuidado! Isso já é um sinal de que alguma coisa aí pode estar acontecendo negativamente e a pessoa, por questões de autoestima, acha que aquilo é positivo. Cuidado, pode não ser. Acaba afirmando. Sim. O alvo do ciúme, aí tanto faz ser o companheiro ou alguma outra coisa que de repente chame a atenção, do tipo, ao invés de eu reclamar com o meu companheiro, eu vou reclamar com quem eu acho que é a pessoa que está atrapalhando. Nesses dois casos também tem que ficar ligado e pode ser um sinal do ciúme excessivo. Sim, eu costumo dizer que tem pessoas, Zeca, que dão motivo. Tem pessoas que dão motivo. Por exemplo, a quantidade de queixas, isso é importante dizer, a quantidade de queixas de mulheres e de homens, mas principalmente de mulheres, que estão casadas, estão noivas, estão namorando, um relacionamento sério, e o seu parceiro olha para outra mulher desejando, ou para outro homem, enfim, né? Desejando. A pessoa sabe, aí ela tem uma motivação, ela tem uma queixa real. Aí a sociedade tenta impor que isso é normal. Não, gente, não é normal. Mas as pessoas querem acreditar que é normal e a sociedade quer deixar com que isso aconteça como se fosse algo natural. Não, não é. Então, se você tem uma pessoa do seu lado que está com você, do seu lado, na sua presença principalmente, olhando para uma outra pessoa com desejo, como se não pudesse passar uma pessoa perto que essa pessoa vai buscar, essa pessoa está doente.
Isso é uma coisa. Outra coisa é você não dar esse motivo e a pessoa, por ter passado por traumas com esse tipo de situação, sempre está achando que o outro está enganando ou traindo. Então, ela vai acabar brigando com aquele que ela está e a pessoa que está próximo, que às vezes nem sabe do que está acontecendo, nem percebeu. Tem muita gente desligada que nem sabe, nem percebeu e às vezes está até sendo agredida sem querer. Sim, sim. A gente partindo desse cenário ideal, Verusca, de que a pessoa não está dando motivo. Sim. Esse ciúme excessivo, então, a gente pode dizer que ele parte de um trauma pessoal da pessoa, assim, algo que ela enfrentou, seja já uma situação desse tipo, de traição, vamos dizer assim, ou de repente de baixa autoestima, algo do tipo assim também? Algumas situações que causam isso. Primeiro, no desenvolvimento infantil, uma criança vai crescendo e ela se sente perdendo o espaço dela por atenção de uma outra criança, um irmãozinho que nasceu e às vezes não trataram isso direito. Então ela se sente trocada. E às vezes isso vai se desenvolvendo na adolescência, sofre bullying na escola, aí tem um relacionamento, é traído ou traída. Então são processos que vão acontecendo no desenvolvimento e ela passa a ter uma distorção de percepção. Então ela acredita, por ter sofrido a vida toda ou por ter sofrido várias coisas, que quando ela cresce, o outro vai abandoná-la. E por medo desse abandono, dessa rejeição, essa pessoa fica incontrolavelmente ciumenta, com medo de perder. Ela tem medo de perder a posse que ela poderia ter. Então, esse é um dos motivos. A segunda motivação são doenças psiquiátricas, que muitas vezes, como sintoma, você tem essa questão do amor patológico, que é totalmente distorcido de um amor real. E é engraçado, Verusca, quando a gente percebe essa distorção, porque você falou bem, assim, a pessoa quer manter a posse. Sim. Ela quer ter aquele objeto que ela acha que é dela. Isso é meu. Exatamente. Isso é meu. Mas ela, por exemplo, ela não se presta a dar um presente, a fazer um carinho, a elogiar, a manter o que é dela, mas da maneira correta, né? Sem ela troca. acaba, exatamente, ela acaba, parece que cega por um sentimento que acaba tomando conta e na maioria das vezes totalmente sem motivo. E a partir daí começam os abusos, às vezes até físicos, em alguns casos mais extremos, né? Sim. Essa é a dinâmica. É porque você tem a posse, porque no fundo você não quer ser abandonada ou abandonado, porque eu estou falando homens e mulheres, por mais que o ciúme seja mais visível em mulheres, os homens também têm, né? São características diferentes, que a gente até pode falar disso, mas o que importa nisso é você tem ali aquela posse, porque você tem uma distorção, você não enxerga a realidade dos fatos, então você acha que se não prender, você vai perder. Então é o medo do abandono e da rejeição. Então, a pessoa não está cuidando porque a importância dessa pessoa não é na troca e no cuidado. Ela tem uma distorção, ela está lendo errado a situação. Então, ela acha que não perder é prender. Você não vai fazer, você vai ficar aqui, vai olhar para o chão, olha para o chão. Tem pessoas que às vezes chegam em consultório dizendo que se sentem tão aprisionados, tão presos, porque já perderam o gosto até de olhar para frente, simplesmente. Porque o medo de ser agredido ou de acontecer um escândalo ou de ter uma briga é tão grande que a pessoa anda olhando para o chão. Olha até que ponto você chega de destruir a vida de uma pessoa. Porque uma pessoa dessa não vive. Claro. Olhar para o alto, olhar para frente, que é algo tão importante para a gente poder caminhar com a nossa estima, é destruído dessa pessoa, é retirado, né, dessa pessoa. Por isso que eu fiquei com uma questão aqui, você comentou na resposta, que a mulher sente mais ciúme do que o homem, é isso? Geralmente as mulheres, por questões de emoção, por toda a nossa variedade de emoções que nós temos no processo de vida, nós temos mais facilidade de distorcer esses fatores emocionais. E sente mais esse ciúme abusivo mesmo. Abusivo. Então, a tendência é a mulher abusar mais do homem. Isso. A mulher, ela abusa mais em quantidade e o homem, nós temos uma quantidade menor de homens que se perdem nos ciúmes, porém, eles são mais agressivos. Boa, essa então, quando o homem tem ciúme, ele pode chegar a matar, se não tiver um controle. A mulher, ela agride, mas ela dificilmente vai tirar a vida de uma pessoa. Não estou dizendo que não aconteça, porque acontece, a gente vê nos policiais, né, nas notícias policiais. Mas, no geral, a proporção é menor. Então, porque a minha pergunta na sequência era exatamente essa. A gente consegue acompanhar, assim, praticamente diariamente, o crescimento de homens que matam as mulheres por conta de ciúme. Quer ver um exemplo fácil da gente perceber? Quando você pensa em traição,
A mulher, ela sofre, ela chora, ela fica agressiva, porque ela sofreu uma situação. Mas não é num primeiro momento um passo de querer matar a pessoa. Já num homem, a probabilidade dele, por ter perdido a honra, por ser humilhado, por virar chacota entre os amigos, a primeira coisa que quer fazer é agredir com mais agressividade, podendo tirar a vida de uma outra pessoa. É claro que não pode, mas a agressividade faz a pessoa agir dessa maneira. Porque quando a gente imagina, principalmente assim, os ciúmes, e aí eu falo, né, fazendo um papel aqui do homem, aqui, vendo por esse lado, o homem, ele pega no pé da roupa, do jeito, do trabalho, das companhias e tal. O homem, ele acaba sendo muito mais opressor, assim. Como que funciona essa visão pro lado da mulher? O que a mulher vai fazer pro homem que vai atacá-lo, assim, ou oprimi-lo? Porque vai mandar tirar o terno, assim? Na verdade, é o olhar. Para que você está olhando? Onde você está olhando? Quem você está olhando? Então, a mulher, ela se pega muito ao olhar. E como as mulheres têm uma captação visual mais rápida, então elas já pensam, já imaginam, já acham que... E acham que a outra pessoa tem a mesma velocidade. Como o homem não tem esse olhar, não dessa forma, então ele foca na pessoa. O que você está vestindo me chama atenção. Será que vai chamar a atenção de outras pessoas? Ah, a maquiagem está forte. Ah, a roupa está chamativa. As cores estão não sei como, o tamanho não sei como. Então ele se apega nesses detalhes por conta desse chamariz visual, né? Agora, é lógico, a gente costuma dizer que tudo aquilo dentro de um equilíbrio é uma coisa. Quando você tem uma pessoa que já não consegue nem mais se vestir de tanto que é mutilado, é outra coisa. Se você tem uma pessoa que tem um ciúme natural, é uma coisa. Se você tem uma pessoa que é patológica, é outra coisa. Então, tudo na vida tem equilíbrio, sabe, Zé? Tudo. Se você percebe que dentro do relacionamento esse equilíbrio não existe, tem que começar a ficar atento a esses sinais e tentar mudar isso. Exatamente essa era a minha próxima pergunta, Verusca, porque vamos partir da ideia aqui de um namoro. E a gente entendendo aqui o namoro como uma preparação para um relacionamento mais sério, um casamento posteriormente. Quando a pessoa no namoro começa a perceber essas questões, o que ela deve fazer? Chama para conversar, olha, tá ruim, eu acho que você está exagerando, conversa, tenta chegar a um meio termo. Ou termina? Ah, tá me abusando e eu vou seguir minha vida. Ótima sua colocação. Nada começa do dia para a noite. Tudo começa devagar. E começa no namoro. Só que as pessoas carentes, as pessoas com medo de ficar sozinho, de não ter um outro relacionamento, imagina, estava nervoso. Ah, não. Aí começa a enfeitar, né? Sim. Porque quando a pessoa tem medo de perder e medo da família perceber que a agressividade está acontecendo, a pessoa começa a querer encobrir as falhas. Isso é um erro. Isso é um grande erro. A primeira situação que acontecer, na hora você já tem que frear. Senta aqui, vamos conversar. Você está doente, isso está errado. Não vou permitir esse tipo de coisa. Mas por carência, as pessoas, não vou reclamar, senão a pessoa vai terminar o relacionamento, senão eu vou ficar sozinho. E dependendo do nível de carência, quando a pessoa vem se queixar, ela já até apanhou. Sim. E muitas vezes. Tem pessoas, Zeca, que apanham dentro de casa de ficar com hematomas, escondem da família, não visitam nem familiares para eles não descobrirem, com medo deles se colocarem contra e a pessoa ter que terminar um relacionamento. Ninguém veio para essa terra para apanhar de outro ser humano. Não é assim que acontece. Então, as pessoas, elas precisam se colocar e precisam realmente colocar um limite nas coisas. Olha, você ficou nervoso, ok, mas encostar a mão em mim é outra história. Vamos conversar. Isso não pode acontecer, você tem que tratar. Sim. E é interessante, Verusca, a gente colocar isso, porque a ideia é que o namoro tenha esse objetivo. Sim. De você acertar os parâmetros para uma vida inteira que vão acontecer. Se você não aceita alguma coisa, tem que falar. E como é que fica essa questão, então, da pessoa, eu não quero ficar sozinha, eu vou deixar... O que ela vai fazer? Porque é óbvio que ela vai sofrer. E tratando-se de um agressor, vamos imaginar o seguinte, ele vai dar um passo pequeno. Dificilmente ele vai bater na primeira vez, não sei que seja um caso extremo. Mas ele vai dar um passo, aí da outra vez dá um outro. Quando a situação vê, aí já está numa situação limite, né? Um agressor abusivo, ou agressora, enfim, sempre sabe quem escolher. As pessoas carentes, Zeca, são vítimas perfeitas desse tipo de perfil. Porque quanto mais carente, mais esse perfil sabe que se agir, a pessoa não vai ter reação. Você nunca vai ver um agressor, uma pessoa que tem um perfil mais agressivo de uma forma geral, escolher outro agressivo. Tá.
você sempre vai perceber essa pessoa mais manipuladora escolhendo alguém mais sensível, alguém mais frágil, que tem uma personalidade mais fragilizada, porque é assim que eles conseguem manipular, que eles conseguem expressar aquilo que eles querem e a pessoa não toma reações. Ter reação. Psicóloga Verusca Gendorf dando muitas explicações sobre essa questão do ciúme e o abuso no relacionamento. Doutora Verusca, eu sei que tinha muita coisa pra gente falar, mas o nosso tempo passa rapidinho, mas ó, se de repente ficou alguma dúvida, você quer entrar em contato, vou deixar aqui primeiro o canal do YouTube, né, da doutora Verusca, é só procurar lá no YouTube doutora Verusca, com K, tá bom? Aí você vai localizá-la lá, e também o telefone, né, o 0 prestadora 11, tá bom? Então você que não é de São Paulo, 0 prestadora 11, 982490073, 011, né, 982490073, Verusca, muito obrigado, Eu viu? que quero agradecer. E esse final de semana tem vídeos novos. Vou falar de Muito decepção afetiva e a desculpa que alguns dão de personalidade forte. Eu vou explicar de verdade o que é uma personalidade forte. Muito legal, então tá feito o convite, aí você entra lá no canal da doutora Verusca que já vai pegar todas essas informações. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, um ótimo final de semana, aproveita demais. Se você tiver que trabalhar, vai trabalhar. Se você tiver que descansar, descansa. Curta a família. Segunda-feira o nosso programa está de volta com muito mais informação para você durante as tardes. Um abraço e até a próxima.